Eu estou querendo tirar esses vícios. Se eu chegar a escrever X aqui, tá errado? Eu entendo isso. Tá errado? É só porque o valor estava... É porque psicologicamente, para você, é assim, né? Tá na sua zona de conforto. Nada pior para o ser humano do que a zona de conforto, tá certo? Então eu vou botar N mesmo. A afirmação é minha, eu uso a letra que eu quero. E tá correto, cara. Tá bom não, tá correto. Tá certo? Cada número inteiro está associado somente a... Cada número inteiro N, cada N inteiro, está associado somente a N2, ou seja, cada número inteiro está associado a um único número natural. Então, isso define função de NZ. E quando eu tenho uma função, ocorre o seguinte, agora vamos ver as notações para você, na frente, no futuro, saber do que eu estou falando. Tá? Ó. Sejam A e B conjuntos e F de A em B. Silêncio, pessoal. Silêncio, uma função. Você tem A e B conjuntos e F de A em B um conjunto. O conjunto A, quando você tem isso, o conjunto A é chamado ou é denominado quem? Domínio de F. Domínio de F. Sendo também denotado por isso aqui, ó, D de F. Sendo também denotado por D de F. Então, o conjunto A é chamado de o conjunto A. Obrigado. O conjunto A, ele é denominado, ele é chamado, ele é denominado domínio de F, sendo também denotado por D de F. O conjunto B, tá? Ele é denominado, para quem lembra, já estudou isso, lembra, é denominado quem? Não. Oh, meu Deus, por isso é que eu tenho que fazer a revisão. O conjunto B é denominado o quê? Contradomínio de F. Aí eu não me lembro. A minha maior dúvida nesse assunto é se contradomínio tem um tracinho ou não. Tá? Você acha que não? Qual o problema de você escrever isso? Porque se você escrever errado, você está escrevendo errado. Esse é o problema. Tá? É separado, né? Separado sem um traço. Ah, é separado sem um traço? É contra domínio de F. Contra domínio. É separado, tem certeza? Não, tá certo. É separado? Tá certo. Tá certo. Contra domínio de F. Sendo denotado também por C de F. Tá? Entendido? Agora vamos ver o que é a imagem. Dado X em A, tá? O elemento... CDF, né, professor? É só CF. CF. Contra domínio, é só CF. Só CF. CDF é outra coisa. Tá? Dado X... Vocês são CDD, né? O elemento de B, dado X em A, o elemento de B associado, o elemento que só tem um, né, artigo definido,
o elemento de B associado a X pela função f, por f, é denominado, ele é denominado imagem, preste atenção, ó, imagem de X por f, sendo denotado por isso aqui, ó, silêncio, ó, por isso aqui, tá? Dado por isso aqui. Aí quem é? A imagem, hã? Não é aí, não. Imagem não precisa levantar. Não, cara, presta atenção, presta atenção. Dado x em A, olha o que está escrito aqui. Dado x em A, o elemento de B associado a x por f é denominado imagem de x pela função f, sendo denotado por isso aqui, fx. Tá certo? Dito isso, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Um desenho. Desenhozinho aqui. Obrigado. Ó. Vou encerrar. A, B. A1, A2, A3, A4. B1, B2, B3, B4, B5. Silêncio. Agora faz isso, ó. Isso é função de A em B? É função de A em B? É. Então isso aqui é uma função de A em B. Quem é o domínio? Conjunto A. Domínio de F é A. Quem é o contradomínio de F? B. Aí, o A1 está associado a quem? Então, como é que eu escrevo? Como é que eu escrevo isso matematicamente? Olha aqui. Dado x em A, o elemento de B associado a x pela função f é denominado imagem de x por f, sendo denotado por quem? F de x. E esse símbolo aqui, tá? Então, é o seguinte, o A1 está associado a quem? Então, quem é B2? É a imagem de A1, pela função f. Então, como é que eu escrevo? F de A1 é quem? B2. Tá entendendo? F de quem? Qual é a imagem do A2? Quem é a imagem do A2? Quem é? B2 também. Quem é a imagem do A3? B2 também. Quem é a imagem do A4? B5 também. É o B5. B5 também não, é o B5. Então tá aqui. Aí você escreve assim. Aí vem, já que eu expliquei o que é a imagem de cada elemento de A, ó, dado x, cada, qualquer que seja, quantificador universal, dado x em A, você tem a imagem de x por f. Tá? Agora, explicado isso aqui, aí eu consigo explicar o seguinte. O conjunto imagem de F, o conjunto imagem de F é o conjunto denotado por IF, ó. IF, agora vem o I. Você estava falando IF e dado por... Ó, quem é IF?
é o conjunto formado por cada y no conjunto B, tal que y é f de x, tal que y é f de x, para algum o quê, hein? Algum x aonde? Em A. Você entendeu a definição? A imagem de uma função é o conjunto formado por cada y no conjunto B, tal que y é a imagem de x para algum x em A. Dito de outras palavras, tal que existe x em A e y é igual a f de x. Na realidade, é o conjunto formado por cada y em B, tal que existe x em A, tal que y é f de x. Ficou muito tal que, não ficou? Mas você tem que entender. Tá certo? Só ali denotado por I, né? I de f. Imagem. I de imagem, tá? Ou então, você pode escrever assim. É o conjunto formado por quem? Por cada f de x, tal que o quê? Tal que x pertence a A. Entendeu aqui? Ó, também, até mais simples, né? Só que é bom que você tenha esse entendimento. Você tem que entender esse entendimento do que é a imagem para quando, por exemplo, você for mostrar que uma função é sobrejetiva. Aí é uma coisa mais para frente. Você tem que entender esse conceito aqui. Desse jeito você tem que entender. É o conjunto formado por cada y em B, tal que y é f de x para algum x do conjunto A. Então eu pergunto a você, quem é, à luz da definição aqui, quem é a imagem dessa função f aqui? É o conjunto formado por quem? Hã? B2 e B5. Porque B2 e B5 são os únicos elementos de B que são imagens de algum elemento de A. O B1 está na imagem? Não. O B1 está no contradomínio, mas não está na imagem, não pertence à imagem. O B2 está na imagem? Tá. Pois o B2, por exemplo, é a imagem de A1. O B3 está na imagem? Não. O B4 está na imagem? Não. O B5 está na imagem? Tá. Pois o B5 é a imagem do A4. Então a imagem está contida no conjunto. Sempre. Por definição, tá certo? Assim, eu vou até colocar aqui, disparar, assim, ó, e observando o que você falou, assim, isso está reforçado nas notas. A imagem sempre está contida no contradomínio. Qualquer função, por definição, a imagem é subconjunto do seu contradomínio. A imagem sempre está contida no contradomínio. Mas pode ser diferente. Quando a imagem é igual ao contradomínio, você diz que a função é sobrejetiva. Mas isso vai ser, tá certo, especificado mais à frente. E tem uma definição muito importante, que é a definição de igualdade de funções. Quando você especifica uma função, aliás, ao especificar uma função, você tem que dizer o quê? 3 coisas. Quem é? Para especificar uma função, você precisa dizer 3 coisas. Quem é? Quais são as 3 coisas? Para especificar f, para especificar uma função f, uma função f, é necessário e suficiente apresentar o quê? Apresentar não. Apresentar ou ditar, apresentar 3 coisas. Primeiro, apresentar o quê? Quem é o domínio da função. Segundo, contradomínio.
E terceiro, que nós chamamos de lei de formação de F. Que é a lei de formação? É a lei que forma os pares ordenados. Isso aí é o que vai colocar terceiro, né? Eu estou dando definição de função de uma forma bem geral, tá? Eu vou falar nisso, talvez na próxima aula, tá? Hoje eu acho que não dá tempo. Entendido? Então, o importante é que para você especificar uma função, é necessário o suficiente apresentar três coisas. Porque as funções aqui, ó, são entre dois conjuntos A e B quaisquer. Tá? E as funções que interessam ao cálculo são mais restritivas. Isso eu vou falar daqui a pouco. É uma definição geral. Né? É, definição geral. Função entre dois conjuntos. E aí, por causa disso aqui, você tem uma definição importantíssima, que é a definição que diz quando duas funções são iguais. Tá? Então, sejam f de A em B, ou seja, a função f vai do conjunto A no conjunto B. Quem é o domínio dela? A. Quem é o contradomínio? B. E tem uma lei de formação. Se eu estou dizendo que é função, é porque já tem alguma lei de formação aí. E G de A em B. Funções. Silêncio. Dizemos que F é igual a G escrevendo, tá? Assim, F igual a G, quando, e esse quando quer dizer quando e somente quando, né? Quando, primeira coisa, as duas têm o mesmo domínio, ou seja, o A igual a B. O que isso quer dizer? Que as duas funções têm o mesmo domínio. Domínio de F é igual a domínio de G. Segundo, as duas funções têm o mesmo... Oh, meu Deus. Errado. É G de C em D. Vamos lá, de novo. Recomeçar, Romeu. Tá horrível. Sejam F de A em B e G de C em D, do jeito que eu já estava colocando, já tinha o mesmo domínio. Né? Sejam F de A em B e G de C em D funções, tá? G de C em D. Dizemos que F é igual a G, escrevendo, quando as duas têm o mesmo domínio. Então, o que é que está aqui, hein? A igual a C. As duas têm o mesmo o quê? Contradomínio. B igual a D. O que quer dizer isso? Contradomínio de F é igual a quê? Contradomínio de G. E elas precisam ter a mesma lei de formação. Isso quer dizer o quê? Que F de X tem que ser igual a G de X, vírgula, qualquer que seja, já estou com preguiça, né? Qualquer que seja X em A. Porque se A é igual a C, né? Qualquer que seja X em A. Ou seja, quando elas têm o mesmo domínio, mesmo contradomínio, e o que é que quer dizer isso aqui? Mesma lei de formação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que elas têm a mesma lei de formação. Mesma lei de formação. Portanto, como é que eu provo que duas funções são iguais? Eu tenho que provar usando a definição de igualdade. Duas funções são iguais quando elas têm o mesmo domínio, o mesmo contradomínio e mesma lei de formação. É isso. A variável que está sendo usada na função G poderia aqui pertencer ao domínio C. Como é? A variável que está sendo usada na... Mas, olha, isso é importante. É importante. Você tocou num ponto importante. Primeira coisa que tem no dom para as duas funções são iguais, quais são? É que A é igual a C. Além disso, o quê? B é igual a D. Além disso, F de X tem que ser igual a G de X, qualquer que seja X em A. Só que quando eu cheguei aqui, eu já tenho que A é igual a C.
Então, escrever qualquer que seja x em A é a mesma coisa que escrever qualquer que seja x em C. Você entendeu? Porque a primeira coisa para que... Olha, qual é a primeira condição, tá? Isso aqui são as condições necessárias e suficientes para que duas funções sejam ditas iguais. Então, qual é a primeira condição? Qual é? Mesmo domínio. Qual é a segunda condição? Mesmo contradomínio. E qual é a terceira condição? Mesma lei de formação. Aí quando eu chego aqui, eu posso escrever qualquer que seja x em A, porque ao chegar aqui, eu já tenho a igualdade dos domínios. Por isso é que tanto faz eu escrever A como C. Você entendeu? Pronto. Tá bom, vamos. Pode encerrar, garoto.